Confissões de um pai nadador. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Professor Dr. Caio Graco, deixa seu like e ativa as notificações para você receber aí mais episódios como esse. Esse episódio eu vou falar um pouquinho sobre essa saga, né? A história do meu filho Pedro Gomes Simoni, um pouquinho da minha história como ex-atleta, como ex-nadador e falar um pouquinho, atualizar, né, todos os nossos seguidores, as pessoas que estão junto com a gente, querendo saber um pouco mais sobre o Pedro, né, que é o meu filho de 17 anos hoje, mas que com 15, há 2 anos atrás, ele quis nadar. Pai, eu quero competir. Eu falei, o quê? Senta aqui que eu vou te explicar o que é nadar. O que é nadar competitivamente. Nadar, ir fazer uma atividade física e fazer dar umas braçadas na piscina, ok, é uma coisa. Agora, treinar, você vai ter que dormir mais cedo, você vai ter que dormir X horas, você vai ter que se alimentar muito bem, você vai ter que abrir mão de baladas, um cara com 15 anos, você vai ter que treinar todos os dias, você vai ter dobras, né? Treinar de manhã e treinar tarde, treinar à noite, sua vida basicamente vai virar treino. E foi o que eu fiz lá, né? Desde os 7 anos de idade, 7, 8, 9, 10, pré-mirim, mirim, petis, infantil, juvenil, júnior, sênior, até o master, né? Até hoje eu consigo dar minhas braçadinhas em alguns campeonatos. Mas a minha maior preocupação com o Pedro era ele não se frustrar, né? Não se decepcionar, porque é muito difícil, nenhum clube quer o seu filho com 15 anos sem saber nada de natação. Basicamente ele fala comigo dia 23 de dezembro, nunca vou me esquecer disso, de 2020, pai, eu quero competir, né? Não foi nem nadar. Ele já fazia futebol, ele já fazia Muay Thai, ele já fez um pouco lá de capoeira, nadava brincando esporadicamente, mas não conseguia fazer 50 metros nadando. E me veio todo um treinamento a longo prazo na minha cabeça e que logicamente ele estava atrasado e eu ia colocar ele numa situação de enfrentamento muito grande, de competir, de subir no bloco, de se enfrentar. E será que tudo isso valeria a pena? Afinal de contas, eu estava falando do meu filho. E olhando para trás, né, agora nesses 2 anos de Pedro Gomes nas bordas da piscina, um dos técnicos lá de Suzano, nosso querido amigo, né, e coach, head coach da equipe de Suzano, me liga, vem dos treinos do Pedro. Então a gente treinava aqui próximo na DPM, numa piscina de 50 metros, uma piscina olímpica, basicamente eu e Pedro, né? Eu também nadava, porque não pode dar treino lá dentro, então eu também nadava e orientava o Pedro ali esporadicamente. Marcos Roberto Apolinário viu isso, né? O nosso querido Marcão, e chamou o Pedro para treinar. Identificou alguns requisitos ali no Pedro importantes para ele treinar. E eu precisava saber mais sobre o Pedro, sobre esse cara de 15 anos que quanto queria crescer, quanto que ele poderia render realmente na natação, quanto de envergadura, não só a parte técnica, mas a parte pulmonar, a parte fisiológica, a parte cardiológica. E a gente durante esses 2 anos também mapeou isso. Então lembrando, o Pedro fez muitas atividades extra natação, e aí uma delas era o Muay Thai, a outra era correr, a outra era pedalar, a outra era jogar bola, ele vem do futebol, e nesse inteirinho a gente colocou outros esportes ali, né, para ele, o polo aquático, nado sincronizado, nadar no mar. Então o processo de ensino-aprendizagem do Pedro foi muito diferente.
de só uma única coisa, só nadar, ou só fechar os 4 nados. Um dos pedidos para o técnico, para o professor Dr. Marcos Roberto Apolinário, foi que o Pedro pudesse entender os 4 nados, que ele pudesse dominar os 4 nados, e que depois de 2 anos ainda não fechasse nada, deixasse em aberto, que o Pedro pudesse vivenciar N provas. Dr. Roberto Apolinário, Marcos Roberto Apolinário, compactua dessa mesma tese de consistência e variabilidade dentro desse comportamento motor habilidoso. Estudamos juntos isso em nosso mestrado e doutorado lá na USP. A parte de nutrição, também feita pela doutora Daniela Lovatel, vem, né, nos ajudar, nos auxiliar, o que comer, o quanto que ele precisa crescer, o quanto que ele precisa dormir, o que ele precisa comer para anabolizar, né, o que ele catabolizou durante os dias de treino. Vou deixar aqui na descrição para vocês encontrarem a doutora Daniela Lovatel, excelente trabalho, nutricionista, especialista em jovens atletas, né, natação, surf. Doutora Bárbara Maciel, especialista em liberação miofascial. Então o Pedro começa a entender que não é só treinar e sim se recuperar. A programação, né, que no início fomos nós que fizemos, eu e Pedro juntos. Existe uma programação macro, mega na verdade, um mega ciclo para o Pedro. E agora toda essa programação, toda essa macro, todo esse microciclo, esse mesociclo sendo feito pelo Dr. Marcos Roberto Apolinário, lá de Suzano, na qual o Pedro começou a competir e se federou com a Federação Aquática Paulista. Ele já é federado pela Federação Aquática Paulista, nadou o seu primeiro campeonato paulista agora. Então, em menos de 2 anos, uma adolescente que não sabia absolutamente nada, sai do zero, literalmente do zero, sem conseguir fazer 50 metros direto, sem virada, sem saída, e consegue nadar um campeonato paulista. Só isso já seria motivo de muita comemoração do Pedro. E ele escreveu isso. Ele escreveu em sua redação, junto à professora de português na escola. Ele escreveu isso comigo como uma forma de programação para ele, de objetivos para ele. Ele atinge esses objetivos lá atrás. Pai, ou ele coloca lá no papel, tem lá os índices, né? Então ele dormia com esses índices foco, sem distrações, foco o tempo todo pensando no onde ele queria atingir, onde ele precisava atingir, que são suas metas, objetivos curto prazo, médio prazo, longo prazo. Nós escrevemos isso, ele exteriorizou isso, ele publicou isso, ele guardou na memória dele. E eu estou aqui em estado de comemoração por conta do Pedro e só dele, né? Porque ele precisava se enfrentar o tempo todo, ele precisa subir no bloco, ele precisa sair daqui 6 horas da manhã e ir para a escola, da escola pegar um trem, ir para Suzano, voltar e ir para musculação, por exemplo. Então, atividade física, natação e depois a musculação. No mesmo dia, eu saía às 6 horas da manhã de casa, voltava às 9 horas da noite. E foco. E a suplementação vitamínica, e a alimentação, e as orientações, e o trabalho de prática mental, e o cérebro campeão. Então ele foca a vida dele em resultados. Pai, eu não vou falar aqui, né, o que realmente ele quer, é dele, ele já exteriorizou, e eu tenho certeza que ele vai conseguir, porque em 2 anos ele já nadou um campeonato paulista, né? Talvez eu consiga colocar nesse episódio, ou aqui mesmo, as provas dele nadando esse campeonato, primeiro campeonato paulista do Pedro Gomes Simoni. Insisto, sair
né, do zero, com 15 anos, onde nenhum clube vai te aceitar, porque você não tem os índices, e os técnicos não vão, né, pegar você com muita falha técnica. Então precisa de todas essas variáveis, né, não só a parte técnica ser muito boa, mas a parte tática, o treinamento em si, saída, virada, chegadas. Então, e é um corpo, né, docente, né, multidisciplinar, que não necessariamente você precisa ter. É que lógico, né, juntou a fome com a vontade de comer. O pai que adora e que vem disso e que viveu isso, tem algumas facilidades de conversar com algumas pessoas e entender o caminho, né? Então o Pedro não vai gastar um caminho muito grande, ó, vem por aqui, e aí lógico, faça agora as suas experiências sem botar muito a minha vontade, mas o que eu quero que ele entenda é que ele pode muito mais do que parece, né? Do que ele acredita, na verdade. Porque em sã consciência, se a gente perguntar para qualquer um, né, que está assistindo aí a gente agora, por exemplo, não é fácil você sair de 2 minutos e 30 segundos a cada 100 metros, ou num tiro de 100 metros, e tiro eu estou falando que numa piscina de 25 são 4 voltas, nadar para 2 minutos e tralalá, e em menos de 1 ano e meio, vamos dizer assim, você baixar de 1 minuto, nadar para 58, 59, 57, é motivo de aplauso. Eu, né, na função de pai, na função de técnico, na função de pesquisador, na função de CEO aí da empresa Double Age, queria agradecer, né, o atleta Pedro Gomes Simoni, queria agradecer ao meu filho, né, Pedro Gomes, por se enfrentar, por acreditar nele mesmo, né, e querer fazer algo de diferente para a vida dele, porque a natação, ela é para a vida. Os ensinamentos que eu tive, né, com o meu técnico lá atrás, Júnior, né, se estiver me ouvindo, eu queria também prestar uma homenagem a ele, foi para a vida, né, essa coisa de querer bater recorde, essa coisa de me enfrentar além dos meus limites, eu levo até hoje para a minha vida pessoal, para a empresa, para a minha vida profissional, graças a José Luiz, né, Júnior, que eu acho que hoje está em Maceió. Enfim, queria agradecer ao Negão, né, que tanta raça, né, nos passou, né, de força de vontade, de querer que a gente realmente faça as coisas diferente. Naquela época, já em 1987, quando eu bato o recorde paulista, campeão brasileiro e entre outras marcas, né? E mais uma vez que fique aqui esse episódio de estímulo para mais jovens, para mais Pedro Gomes que estão em casa sem fazer uma atividade física, que acreditem no seu potencial, que não seja natação, que seja o atletismo, que seja o nado sincronizado, que seja a bocha, que seja o vôlei, que seja o movimento, mas acreditem em seu potencial. Saiam, né, desse steady state, saiam dessa zona de conforto e acreditem em você. O Brasil precisa desses talentos e nós estamos cheios de talentos por aí, e espero que o próximo ano para o Pedro seja um ano de mais e mais objetivos serem alcançados. Ele provou isso, planejou, colocou a meta, atingiu a meta. E se não atingir, chegou muito próximo, mas ele já sabe onde falhou, o que precisa para eu atingir mais. Dormir mais, comer melhor, treinar mais fundamentos, treinar mais provas, aumentar o volume, aumentar força, fazer musculação. Esse é o mundo, né? O mundo mágico da natação, do esporte, e que fique de exemplo para mais jovens virem a
despertar para o esporte. O Brasil precisa de vocês. Muito obrigado, gratidão, Pedro. Forte, firme. Te amo, filhão. Gratidão.